a gente entender isso, vamos entender primeiro o que é o diabetes, como que o diabetes tipo 2 se instala no organismo de uma pessoa. Então, a pessoa ela vem com uma alimentação péssima, uma alimentação carregada de açúcares, açúcares doces, açúcares salgados. Luciano, açúcares salgados, o que é isso? Açúcares salgados são aqueles, por exemplo, os carboidratos refinados, como os farináceos, as farinhas de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho, tudo isso que ou a pessoa coloca ali junto da comida, ou a pessoa faz uma série de receitas com essas farinhas que são extremamente prejudiciais para a saúde. Também em refrigerantes, suco de frutas, todos esses açúcares reunidos, o que vai fazer? Principalmente quando o assunto é glicose. Vai fazer com que a pessoa esteja o tempo inteiro com a glicose alta, mesmo antes de desenvolver o diabetes tipo 2. Então, ele está com a glicose alta o tempo todo, o pâncreas está produzindo insulina para baixar essa glicose o tempo todo, porque qual que é a função do hormônio insulina? Pegar essa glicose que está na corrente sanguínea por causa de uma péssima alimentação cheia de açúcares, que é a alimentação moderna, que tem levado as pessoas a muitas doenças, e pega essa glicose e quer colocar lá dentro da célula. Para que colocar lá dentro da célula? Para gerar energia para o nosso corpo funcionar. Se a quantidade de açúcar ingerido fosse uma quantidade de açúcar normal, própria para a nossa espécie, não haveria problema nenhum no trabalho da insulina. Ela pegaria essa glicose vinda do alimento, colocaria lá dentro da célula, a célula transformaria em energia, nosso corpo funcionaria bem e tudo bem. O que acontece é que hoje as pessoas vão nas docerias, vão lá nos McDonald's da vida, vão no supermercado e compram um monte de porcaria, chocolate ao leite, biscoito recheado, e por aí vai, refrigerante, e por aí vai. E o que vai acontecer? Excesso de glicose, que leva a excesso de insulina. Esse excesso de insulina faz com que muita insulina colocando glicose dentro lá da célula, chega uma hora a célula está empanturrada, não cabe mais. O que acontece? O pâncreas, para conseguir colocar, porque aí se não cabe mais, por mais que tenha glicose sendo jogada para dentro da célula, se a célula já está saturada, não cabe mais, não tem jeito, não dá para entrar no vagão do trem, vai ficar para fora. Por mais que tenha gente querendo empurrar lá para dentro do vagão, se o vagão está lotado, não tem como entrar. E o que o nosso corpo faz? O nosso pâncreas produz ainda mais insulina para tentar forçar a entrada dessa glicose lá na célula. E aí, o nosso sangue fica ali cheio de glicose, porque já não tem espaço nas células, cheio de insulina, que é a hiperinsulinemia, o excesso de insulina, com resistência à insulina, que antecede o diabetes tipo 2. E aí o fígado tem que entrar em ação para metabolizar esse excesso de glicose, porque esse excesso de glicose na corrente sanguínea vai levar a pessoa provavelmente à morte. E como que o fígado faz? Ele pega esse excesso de glicose e guarda. Só que ele não pode guardar esse excesso de glicose no formato de glicose. Ele transforma esse açúcar, a glicose, em gordura e guarda essa gordura, essa glicose na forma de gordura, guardando, gerando a gordura no fígado, que muitas vezes o médico equivocadamente diz que a culpa é das carnes gordas. Não, é culpa do açúcar. Então, começa a se formar a gordura no fígado. Essa gordura no fígado, se a pessoa não parar com uma alimentação cheia de glicose, o que vai acontecer? Essa gordura no fígado vai virar uma cirrose. Antes de virar cirrose, esse fígado começa a distribuir gordura para o pâncreas, que é o que vai levar o pâncreas à falência, né? O problema com as células beta, não vão mais produzir insulina, e aí o diabético que era tipo 2 vira diabético tipo 1. Essa gordura vai ser distribuída para as artérias, que vai levar, muitas vezes, o diabético a morrer do coração. Vai levar essa gordura lá para, por exemplo, para os nervos, que vai gerar neuropatia diabética, aquele problema nas pernas, aquelas feridas todas, o apodrecimento da perna, e também a retinopatia diabética, quando pega o nervo óptico, a pessoa perde a vista ou perde parte dela. Então, o diabetes se desenvolve assim.